Bom dia. Nós aqui no templo, você que está em casa não está percebendo, mas nós estamos numa movimentação aí, são as crianças indo para o ensaio, né? Lembrando você que já é no próximo fim de semana que as crianças vão cantar, então é reta final aqui. Você está novamente convidado. Opa, muito obrigado. Está novamente convidado aí para vir nos nossos musicais aqui, onde nós apresentamos o Senhor Jesus Cristo, aquele que nasceu, teve uma vida pura, mas principalmente ele morreu pagando nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. É isso que é a mensagem sempre que nós temos que passar, porque é a verdade bíblica. E nós vamos continuar hoje, vamos terminar, se Deus quiser, o contraste de caráter entre Ananias, Barnabé e Ananias, Safira e Barnabé. Perdão, é isso que eu estava aí correndo aqui, pensando numa coisa e falando outra. Vamos lá, deixa eu orar aqui. Vamos ler, melhor a gente ler primeiro, Deixa eu voltar aqui para a gente ler. Vamos lá em Atos capítulo 4, eu vou ler de novo esse daqui. Capítulo 4, verso 36. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Isso nós já vimos e vamos ver agora o capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, crescia cada vez mais. Até aqui. Vamos orar. Eu vou pedir aí, o irmão Tarso, que está ali, facinho aí para ele, por favor, orar por nós aí. Senhor Deus, Pai, obrigado pelo dia, pela semana que se passou, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos fez, obrigado pela saúde, por estarmos aqui hoje, Senhor Deus. Nós te pedimos pela tua mensagem, que ela possa transformar vidas, abra mente e corações essa manhã, para que a sua palavra possa transformar cada irmão aqui, Senhor Deus. Abençoe aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes em hospitais, aqueles que necessitam, Senhor Deus, da tua ajuda. Nós te clamamos e te pedimos pelo dia, no nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, irmão. Muito bom, nós já estudamos isso, mas vamos pegar detalhes agora. Eu vou recapitular brevemente, tá bom? Nós vemos que aqui o autor de Atos, né, nós cremos que foi Lucas, ele faz aquele contraste, como eu já disse, o contraste entre o caráter de Barnabé com o caráter de
Ananias e Safira. Irmãos, caráter, os irmãos aí, as pessoas que trabalham com TI aí, tem caráter, né? Caráter é a sua marca, é aquilo que está impresso em você. Esse é o caráter, tá bom? Quando nós nos convertemos, o nosso caráter continua, sabia? A gente tem que lutar contra ele para nos amoldarmos a Cristo. Mas a nossa marca continua. Se você é uma pessoa gananciosa, a ganância vai continuar na sua vida. Você vai ter que lutar contra isso. Se você é uma pessoa que tem alguma tendência, você vai continuar com essa tendência. Mas a nova criatura que tem dentro de você, que é o Espírito Santo que habita em você, ele vai mudar isso. Esse é o caráter. Bom, e aí o que é que nós vemos? Nós vemos primeiro que no capítulo 5, no verso 1 até 4, mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Nós já vimos isso daqui, eu vou recapitular aqui, só ressaltando Safira. Ele fingiu-se de santo, colocou uma vida piedosa. Porém, o que acontece? Ele planejou isso, e lembrando que você casado é uma só carne, então, Safira, ela concordou com ele, eles armaram um plano, olha, vamos enganar o pastor, vamos enganar os apóstolos, a gente fala que fez isso, que vendeu por 10 mil, e aí nós vendemos por 15, a gente guarda 5, só um pouquinho, né? E deixa os 10 lá, e aí todo mundo vai ver que a gente está de boa na igreja, a nossa posição social cresce lá, porque vamos ser reconhecidos como pessoas piedosas, etc. Primeira coisa, você casado, você tem que escutar o seu marido, você tem que escutar a sua esposa, e tem que ponderar se o conselho é bíblico ou não. E aí, irmãos, você tem que tomar cuidado, porque quando vou sair do casamento agora e falar do normal. Imagine, você ouve de um crime. Você não pode falar, eu não escutei, porque vai ser cobrado depois de você. Se é um crime, você tem que denunciar. Fazer o quê? É assim. Porque a pessoa que está sendo vítima, se acontece algo com ela, pensa bem, você sabia e não tomou nenhuma providência. Então você tem que tomar a providência. Nós, cristãos, qual é a nossa saída? É você falar dentro da Bíblia. A gente não é contra os psicólogos, temos psicólogos aqui na igreja, respeitamos, até já deram palestra para nós. Não temos nada contra a psicologia. O problema é quando a psicologia vem nos dizer, você está certo. Não, tem hora que tem que falar que está errado. Mesmo que pareça certo. Às vezes parece certo. Por quê? Se você não tem uma régua, alguma coisa que diz, isso é errado, você se deixa levar pela emoção. Imagine que tivesse uma fila. Barnabé vai, deposita o valor. No capítulo 4, verso 36. Ananias e Safira, primeiro vem Ananias, a Safira vem depois. Vem Ananias, deposita. Depois vem outra pessoa e assim por diante. Vamos imaginar que é isso. Estão conversando lá. Estão conversando. E aí qual a conversa? Você tem que tomar cuidado. Irmãos, olha, eu vou falar de uma coisa que, puxa, o nome viralizou, né? Você que não viu aí. Mas vamos pensar na criança do avião. Você que não ouviu, foi o seguinte. Chegou uma mulher com uma criança, ela estava na janelinha do avião. Mas a dona, a moça que comprou a passagem, chegou e falou, esse é meu lugar, e sentou. E a criança começou a berrar. Eu quero a janelinha, eu quero a janelinha. A mulher, tranquilamente, eu acho que ela fazia parte de algum grupo de louvor, porque ela tinha um fonezinho de ouvido, né? Ó, peguei vocês, hein? Não, não era não, tô brincando, pessoal, já tô, para vocês acordarem só. Ela com o seu fone de ouvido, continua eternamente e fecha a janelinha do avião ainda. E a criança berra. A mãe, ou responsável, sei lá, alguém, uma outra mulher, filma tudo,
Fala, você não tem empatia pela criança. E faz o escândalo, e ela posta isso na rede social. Por que que ela postou? Porque ela queria o apoio das pessoas que assistem. Ela queria todo mundo dissesse, está vendo que mulher cruel? Foi o inverso. A mulher que estava braba lá, ganhou 2 milhões de seguidores. O pessoal quer contratá-la para fazer comercial. E sabe por quê? Eu ouvi essa semana um psiquiatra, porque ela está certa. Ela está certa. A mãe é que empatia não é você se doer pela coisa errada, é você explicar para a pessoa o que é certo. Qual era a empatia? Era chegar para aquela... Eu vi um outro vídeo até interessante, tem um homem na janela e a criança faz a mesma coisa, e ele fala assim, deixa eu falar com você, menino, deixa. Eu vou te explicar uma coisa. Nem sempre a vida te dá aquilo que você quer. E fecha a janela. Porque esse é o certo. E sabe o que eu notei? Olha, irmãos, ontem a gente estava comentando com alguns jovens aí, a gente está nessa história de, acho que educação positiva, né? Deixa a criança fazer o que quer. Não, irmãos. Você viu que a população, a sociedade não quer. Ela quer ensinar o que é certo. Não quer um bando de criança mimada no mercado. Mas pensa bem, Ananias e Safira. Eles entram em conluio para fazer o que é mal. Só que, como eu disse na semana passada, o coração revela. Mais cedo ou mais tarde revela. Olha, eu não sei, essas frases, quando alguém inventa uma frase bonita, põe sempre na boca de um famoso, né? Essa que eu ouvi, eles colocam que foi Abraham Lincoln, mas eu não sei. É frase que alguém falou e teve que pôr um nome bonito lá, e pôs Lincoln lá, porque ele é respeitado nos Estados Unidos, só por isso. Mas, segundo isso, eu não sei se é história, depois vocês, Samuel, Éder, depois vocês me... Não precisa fazer agora não, tá? No final você fala, pastor, é verdade mesmo, tá bom? Não vai agora não, que daí eu não estou nem preocupado com você, só um exemplo, aí não vai parar a mensagem por causa de um exemplo. Mas diz que, a frase é assim, você consegue enganar todo mundo a maior parte do tempo. Você consegue enganar uma pequena parte das pessoas todo o tempo. Mas você não consegue enganar todas as pessoas todo o tempo. E com relação a Deus, você não consegue enganar. Então, feito isso, qual tem que ser a nossa posição? E aí vamos no contraste. Barnabé. Irmãos, o cristão, ele é completo. Você já entende o que a gente falava? Agora eu não sei nem se usa mais isso, tá? Porque eu acho que é uma linguagem que ficou arcaica, ficou velha, mas é o homem íntegro. A gente antigamente falava integridade, probidade. Sabe o que é probo? Então nem sabe o que é por causa disso, porque a gente não usa mais. Mas olha, o homem íntegro, irmão, a ideia de íntegro é integral. Então vocês aí que trabalham em departamento pessoal, quando vai procurar emprego a pessoa, tem que olhar mesmo Facebook, Instagram, TikTok das pessoas. Por que que olha, pastor, é meu particular? Porque o coração revela. A roupa que você usa, o fundo, tudo. Você olha e fala, bom, aqui tem algo que está diferente. Nos aplicativos, eu estava mexendo no aplicativo, pastor, olha lá, manifeste seu orgulho. E aí você põe, aparece uma bandeira. Eu falei, não, meu orgulho, Deus sabe, não quero manifestar orgulho nenhum, não. Manifestar orgulho? O coração revela. E aí você vai ver Barnabé. José é o nome dele. Sou José. E por que mudaram? Porque é o filho da consolação ou da exortação. Isso já tem a ver com o caráter dele. Ele era um homem que já demonstrava o que ele seria na história da igreja. Quer ver? Vamos para Atos capítulo 9, verso 27. Atos 9, 27. Só para você ver o que é. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Saulo aqui
Barnabé está ajudando Saulo, que depois a gente chama de Paulo, né? Mas ele está ajudando. Em que momento que ele está ajudando? Qual é o momento? Num momento de grande dificuldade. Volta comigo no verso 22, tá bom? Eu fiz de propósito, agora nós vamos ler. E Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Irmãos, Saulo, vamos chamar de Paulo para ficar mais fácil? Paulo estava sendo ameaçado de morte. Ficar perto de alguém que está ameaçado de morte é um risco para você. Pensa que é hoje que o pessoal vai nos bares aí, olha, mataram 10 pessoas. Por quê? Porque queriam acertar um. Lembra dos médicos, acho que foi ano passado? 4 médicos lá na praia, no Rio de Janeiro, mataram os 4. Acho que era 4, né? Mataram 4. Queriam pegar um só. Porque era parecido com alguém que eles queriam. Irmãos, o mundo está ruim. Sempre foi assim, irmãos. Sempre foi assim. Saulo, quando pregou no Areópago lá, o pessoal falou, não, ele foi embora e o outro que apanhou. É desse jeito, irmão. Apanha mesmo. Por isso que Safira sofre junto, ela morre também. Porque quando Pedro fala, Safira, vendeu por esse valor, eu vou chutar aqui. Por 10, ela, claro que foi por 10. Ele fala, você e o seu marido combinaram para mentir. Vai morrer também. Por quê? O coautor sofre as mesmas penas do condenado. O crime foi dos dois. Não seja criminoso junto com a pessoa que está sendo errada. Ponha a Bíblia na sua vida. É aqui que nós estamos fazendo isso. A Bíblia tem que ser na vida. E isso vai demonstrar o seu coração. Aqui, Saulo também estava condenado à morte. Também. Só que é diferente. Por um motivo errado. Ele estava condenado à morte, não porque ele mentiu, mas porque ele dizia que Jesus era o Cristo. Ele estava condenado à morte, não pelo Espírito Santo, por Deus, que matou Ananias e Safira, porque eles eram dignos disso. Não. Ele estava sendo condenado à morte pelos judeus que não acreditavam que Jesus é o Cristo. Qual é o certo? Jesus é o Cristo ou não é? Jesus é o Messias ou não é? É, então pronto, pode matar. Porque o Senhor Deus sabe. E aí vem as pessoas, olha, verso 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, como eles guardavam a porta tanto de dia quanto de noite para poderem tirar-lhe a vida. Tomando de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E Saulo chegou a Jerusalém, fugindo lá de Tarso, né? E quando Saulo chegou a Jerusalém, fugindo de Damasco, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Poxa, peraí, os judeus estão querendo te matar, mas você estava ali querendo matar a gente também, lembra lá de Estevão? E aí tem um homem, Barnabé. Então Barnabé tomando-o consigo. E eu vou falar com você, pense, o que levou Barnabé a abraçar a causa de Paulo? Porque ele sabia que estava correndo risco de vida. O que o levou a fazer isso? O que levou a fazer isso é o Espírito Santo que tocava nele, porque ele fazia as coisas certas. O que é que Paulo defende? Defende que Jesus é o Cristo. Esta é a razão dele morrer, pois eu me arrisco a morrer com ele. Irmãos, nós chegamos aqui no século 21 como igreja, porque lá atrás houve pessoas que disseram, eu morro por Cristo. Porque ainda hoje, na chamada igreja perseguida, ainda tem pessoas que morrem, tendo a chance de dizer, nego a Cristo. E elas estariam vivas, tranquilo. Mas ela fala, não, pode matar. Vai deixar a minha família morrer por Cristo? Sim, pode. Por quê? Safira não fez isso. Safira não fez. Não, tá bom, eu nego, fica tranquilo. Só que daí Deus mata.
E daí Deus disciplina. Não matar, talvez não vai matar. Estou falando, Deus disciplina. Aquela forma foi a forma de lá, a gente não vê mais isso no Novo Testamento, desse jeito. Mas pense nisso. Escolher o mal nunca foi opção boa. E de novo, né, como eu não li, é atribuído a Agostinho, eu não sei, ou Tomás de Aquino, eu também não sei, mas a ideia é, liberdade não é escolher entre o bem e o mal. Liberdade é escolher sempre o bem. Sempre. Adão e Eva eram livres. E houve outro, olha, eu estou falando de filósofo, para você ver, por causa dessa história aí, irmãos, da menina do avião aí, que todo mundo pensa uma coisa, mas a sociedade não quer. Teve um outro filósofo lá, Kant, sabe o que ele falou? A liberdade é você fazer aquilo que você precisa e não o que você quer. Porque quando você faz o que você quer, você é escravo do desejo. Ele está falando da Bíblia. Pode usar o nome de filosofia, fica mais bonito. Mas o que não é isso que Paulo fala? Você é servo daquilo que você gosta? Então quando você fala, eu faço o que eu quero, escravo. Escravo. E sabe o que acontece? Faço o que eu quero, como o que eu quero, faço as coisas que eu quero. No final, quando vai ficando velho, o corpo fala, tá bom, vamos cobrar o preço. Olha o médico aí. Ao invés de começar aos 60, como eu, começa aos 40. Ou, como nós vimos já, ele mesmo confessou isso, então não estou falando mal dele, o pastor Celso falou, estou pagando o preço da minha mocidade. Eu abusei de tudo. Açúcar, comida, tudo. Agora estou pagando o preço. Barnabé, ele tinha esse caráter. E mais o que a gente vê, vamos de novo lá, ver em Atos capítulo 11, eu falei disso, mas bem en passant, eu vou ter só 5 minutos, mas eu quero falar, Atos capítulo 11. Então, tá lá, né, Saulo e Barnabé juntos, um amigo que abraça, por isso que tem a música, né, um amigo que abraça o leva, e em Atos capítulo 11, verso 22, vou no verso 21, está falando aqui de Paulo e de Barnabé, hein, e a mão... não, tem outras pessoas, mas eu vou chegar lá. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor, e chegou esta fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, e o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Está vendo, pastor, no que eu falei semana passada? O que ele exortava? Por que ele é o filho da exortação? Porque ele fala, cuida do coração, siga de coração. Barnabé está falando, cuida do coração, olha a exortação que ele faz. E como que ele faz isso? Porque ele diz, o que a Bíblia diz? Porque ele, Barnabé, era homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé. E aí, muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso. E foi buscar quem? Saulo. Porque ele falou, aquele homem, ele arrisca a vida por Cristo. Aquele homem não tem medo. Aquele homem fugiu pelo cesto. E ele não para de pregar. Eu preciso dele. Se nós somos a média, não sei se é verdade, hein? Aí, pergunta para os psicólogos aí. A média dos 5 amigos, nós temos que pensar quem são nossos amigos. E você, jovem, eu vou te falar 2 coisas. Veja a média dos seus 5 amigos. Se eles são muito ruins, cuidado. Se você é a melhor pessoa entre todos os seus amigos, um conselho, muda de amigo. Os meus amigos têm que ser melhores do que eu, porque eu tenho que aprender com eles. Você é o melhor da sua turma? Muda de turma, hein? Começa a procurar pessoas melhores que você. Por quê? Se todo mundo é ruim, o que você está fazendo aí? Sai daí. Pensa nisso. E achando, conduziu a Antioquia. Então, Barnabé pega Saulo e vai para Antioquia. E sucedeu o quê? Todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Então, o que ele faz? Ele fala, nós temos que mudar o coração. E como é que muda o coração? A gente muda o coração, levantando 4 horas da manhã, ficando de joelho, orando até as 10, depois a gente come pouco, aí bebe um pouco de água, aí ora. Não, estudando a Bíblia, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do conhecimento do Senhor. Então, o que eles fazem para mudar o coração? Eles não ficam fazendo aula de terapia comunitária. Não, eles estudam a palavra.
É isso que muda o coração. É o estudo da palavra. Por falar nisso, daqui a pouco mais de um mês, nós vamos ter o nosso culto de leitura bíblica. Esse ano eu vou te dar um certificado, olha que legal. E aí? Pastor, eu não comecei a ler. Se você não começou a Bíblia ainda, eu fico feliz com você, porque você vai desenvolver um método de leitura bíblica em 1 mês e meio. Pode desenvolver, nós já temos de 2 anos, nós já temos de 9 meses, de 6 meses, de 1 mês e meio. Vai ser ótimo. Eu vou publicar e ainda vou colocar, ó. Cadê? Marcos, Felipe, Éder são os autores que desafiaram. Olha aí, Barnabés da vida. Isso mesmo. E o que diz a Bíblia? Depois que eles estudaram, e qual era o propósito dele? É que a pessoa tivesse cultura bíblica. Não era esse. Era exortar a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Leitura bíblica era, estudo das Escrituras, e sobre Jesus Cristo, era o método, mas o objetivo era mudar o coração. E depois, isso se torna um estilo de vida. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Irmãos, eu 2 semanas estou falando sobre isso, vamos encerrar. O coração revela, ele muda seu estilo de vida. O coração revela, ele muda, você vai errar. Davi errou, mas era o homem segundo o coração de Deus. Mas o estilo de vida dele era o estilo de alguém que temia o Senhor. Cada decisão que você vai tomar, quer seja de casamento, estudo, decisões da sua vida, compras. Pensa, o Senhor está junto de mim. Ele aceita? Para Ele é bom? Ele quer que eu faça isso? Aí você vai ser chamado cristão. Então, mude a sua vida. Porque eu falei que eu ia terminar, eu sei que estou com o sinal, mas olha, vai só em 2 versículos agora. Atos 13, verso 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Saulo e Barnabé, claro, eles mudaram a igreja. Irmãos, Antioquia tinha lá mais de 2 milhões de seguidores, estou brincando, hein? Não era milhões, sei lá. Mas começava a ter os seguidores deles lá, porque as pessoas queriam imitar a vida deles. E sabe o que acontece? Deus não menospreza isso, ele fala, separa esses dois. Esses dois, eu tenho uma obra para eles. Eu não sei como é que vai ser o seu dia, mas eu sei que Deus tem uma obra. Se prepare, eu já estou falando de algumas coisas do ano que vem, encerrando a escola dominical. O ano que vem, se Deus quiser, nós já estamos planejando, estou falando com o pastor Neil aí, já acertamos. O ano que vem você vai ter o culto de leitura bíblica, e eu gostaria que você terminasse. Chega lá e eu vou dizer o seguinte, não tem prêmio de consolação. Pastor, eu cheguei até Apocalipse 18, que pena, hein? Não tem certificado para você. É só quem terminar, e eu não quero dar certificado para isso, não quero para te dar, eu quero que você leia a Bíblia, mude seu coração. E depois, Barnabé aqui, ele foi reconhecido. No ano que vem nós vamos ter algo que nossa igreja não fez. Vai ser uma espécie de dia do voluntariado ou feira dos voluntários. E aí você vai poder conhecer os ministérios e saber para que obra que Deus tem te chamado. Vai se preparando para 2025. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelas aulas deste ano na escola dominical. Obrigado, Senhor Deus, pelos professores, por aqueles que organizaram as coisas, pelos alunos que com tanto empenho, Senhor Deus, estudaram e tentaram aprender mais da Tua palavra. E eu te peço, Pai, que cada aluno, cada professor, cada um de nós, ó Pai, nesse momento que encerramos as nossas aulas, podemos ter mudado o nosso coração para um pouco melhor. E te peço que seja uma constante na nossa vida, porque nós queremos ter um coração igual ao Teu.
Abençoe, Pai, agora as classes, as despedidas, as aulas, o que elas vão fazer, que o Senhor as abençoe. Abençoe aquelas crianças, ó Pai, que estão ensaiando, que nesse musical, Senhor, muitas pessoas ouçam de Cristo, o Salvador. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Você que está na rede social, estamos encerrando a nossa transmissão até às 18h30, que nós estaremos de volta aqui. Tchau. Irmãos,